Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um CRA Entrevista e como vocês já sabem, eu inicio o nosso programa convidando quem ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever. Não esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like, seus comentários, compartilhar, por que não, né, os nossos outros vídeos e, claro, nos seguir nas redes sociais. Para você que já faz parte aqui da nossa família, muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio. É muito importante, muito gratificante aqui para o CRA saber que você nos acompanha. Hoje, no nosso programa, vamos trazer um pouco sobre a história da pesquisa de mercado aqui no Brasil, através da trajetória da Demanda, uma empresa de pesquisa de mercado que está prestes a completar 54 anos. E para falar um pouco sobre essas duas histórias, eu tenho o prazer de receber o administrador, presidente da Demanda e vice-presidente de planejamento do CRA São Paulo, onde também ele é conselheiro, Silvio Pires de Paula. Tudo bem, Silvio? Muito prazer ter você aqui com a gente. Delícia estar com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Saudação a todos os administradores que estão assistindo, os profissionais da área de administração, os colegas de pesquisa de mercado também dessa área. Bom, Silvio, já são mais de 5 décadas, né, de Demanda, de você como administrador, de você lecionando. E eu gostaria de saber como surgiu, né, a ideia de você criar a Demanda, em que momento, né, a Demanda foi criada. E muito dessa história você conta aqui nesse livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o livro Histórias Vivas da Pesquisa de Mercado, como manter uma marca ativa por mais de 50 anos. Então, conta para a gente como é que surgiu a Demanda. Eu era um estudante de administração, mas também, ao mesmo tempo, na Fundação Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, eu também fazia uma outra escola chamada Escola Superior de Propaganda, que era uma escola que funcionava à noite, era de 2 anos apenas. Então, eu fazia ao mesmo tempo as duas instituições. Eu tinha pouco tempo para fazer, para arranjar um trabalho que fosse das 9 às 5 ou das 8h30 às 6. Eu não podia ter um trabalho fixo que tivesse uma remuneração. Aí eu trabalhava fazendo uma opção de coisas, desde vendendo livros, vendendo assinatura de programa de teatro e também fazia pesquisa de mercado. Comecei a fazer pesquisa de mercado muito cedo. Com provavelmente 18 anos, eu já estava fazendo alguma atividade de pesquisa de mercado. Depois eu fui um soldado, eu servi na aeronáutica. Houve uma interrupção e depois eu voltei para trabalhar em pesquisa de mercado, mas eu ocupava os espaços dos tempos. Aí, em uma certa altura, no 4º ano da escola de administração da Fundação Getúlio Vargas, a EASP, eu fiquei apaixonado por uma mulher e me casei. Então, eu tinha meio período para poder trabalhar e tinha que sustentar. Aí, minha mulher ficou grávida também. Aí, nessa altura dos acontecimentos, eu fazia freelancer de pesquisa de mercado, que era coleta de dados, tabulação, em geral, de testes de produto. E o meu quase único cliente era a Nestlé, que contratava a mim para poder fazer essas atividades. Aí, um dia, o gerente de pesquisas falou, olha, a partir deste mês, nós não vamos poder mais contratar freelancer. Você tem que... Então, a sugestão que eu dou é que vocês abram uma empresa de pesquisa. E aí eu fiquei desesperado, porque eu tinha que pagar, tinha os aluguéis de casa, uma mulher grávida, sem a possibilidade de trabalhar, sem interesse em deixar a escola. Então, eu realmente, com um outro entrevistador, que também fazia freelancers para a Nestlé, abrimos essa empresa com o nome Demanda, Instituto de Pesquisas e Estudos de Mercado. A atividade de pesquisa de mercado, ela tem apenas 100 anos, aproximadamente 100 anos, no mundo. Acho que as primeiras pesquisas são de 1920, 1918, lá dos Estados Unidos.
ela chegou no Brasil na década, alguns anos depois, provavelmente 40. A primeira empresa de pesquisa do Brasil era o IBOP, que foi criado em 42, né? Então, pouco tempo depois do início da atividade regular de pesquisa, e começou o IBOP. O meu trabalho inicial em pesquisa, que iniciou em 62, né? Veja, pouco tempo depois, foi com aqueles que foram os pioneiros no Brasil de pesquisa. Uhum. Uns caras que são os nomes extraordinários: Otávio da Costa Eduardo, o Carlos Mateus, um pessoal assim extraordinário que ensinava demais. Então, eu aprendi com os primeiros mestres, que eram Pergentino, Mendes de Almeida. Alguns desses caras já morreram, os que foram meus primeiros mestres, né? Quero dizer que a maioria já morreu, né? Mas então eu comecei a aprender com eles mesmo a fazer pesquisas. E na escola eu era um professor, um aluno melhor nessa área de marketing, e os próprios professores, quando faziam pesquisa, às vezes me contratavam. Então eu tinha como clientes os meus professores, precisavam de alguém que fizesse coleta de dados, serviço de campo, fundamentalmente o processamento. Então, eu prestava serviços para eles, e vários dos meus colegas de classe depois passaram a lecionar na escola, né? Então, eu menciono, por exemplo, o Fernando Carmona, que foi depois professor. Você começou na pesquisa fazendo entrevistas, né? Exatamente. Gostaria que você falasse um pouco, Silvio, como é que era esse trabalho de entrevistador nessa época? Como é que era, né, esse período? E se você consegue traçar um paralelo, né, de como esse trabalho era feito e como ele tem sido feito hoje para as pessoas mais jovens, né, que estão começando agora, eu falo mais jovens que estão começando agora nessa área, entenderem todo esse processo evolutivo da pesquisa de mercado no país. É interessante. Naquela época, evidentemente, não existia celular, não existia computador, não existia internet, não existia entrevistadores treinados, não havia institutos, haviam pouquíssimos institutos que faziam pesquisa. As próprias empresas tinham que montar seus próprios departamentos e mantinham os entrevistadores. Então, nessa época que eu comecei a atividade, em 67, a gente havia talvez umas 20 empresas de pesquisas apenas que podiam prestar serviços profissionais continuados, usando critérios e tal, e a demanda era uma delas. Então, era interessante que os métodos, a pesquisa inicialmente era feita com questionário impresso, rodado em computador, né, impresso e copiado em computador. A preenchimento era sempre por entrevistas pessoais, não havia nem telefone assim para poder fazer pesquisa por telefone. As tabulações eram manuais, não havia sistemas de processamento. Quando você precisava fazer uma pesquisa fora de São Paulo e Rio, que eram os dois núcleos que tinham pesquisadores, você tinha que mandar entrevistadores, mandar a equipe. Então, ia para Belo Horizonte uma equipe de entrevistadores para fazer a pesquisa lá, com uma determinada metodologia que era planejada aqui, e a supervisor e a equipe, né? Principalmente no Nordeste, no interior do Brasil. Então, era um processo assim, bem primitivo, vamos dizer, para os padrões de hoje. Hoje, a gente faz pesquisas de 1.000 entrevistas online em 2 dias, né? Mantém uma amostra nacional projetável, né? Para o público que responde pesquisas online, naturalmente. Na década de 60, demoraria quanto tempo uma entrevista com 1.000 pessoas? Demoraria, se você fizesse rápido, 2 meses. Os censos demoravam pelo menos 6 meses para serem completados e tal. Então, o problema não era recursos colocados, porque os recursos eram colocados, né? E você visitava muitas cidades pequenas que eles não tinham ideia do que era pesquisa. Eu próprio fui preso 3 vezes
levado para o Chilindró, porque chegava numa cidade para fazer entrevista, estava lá entrevistando alguém, alguém desconfiava, o que, que é isso, né? E uma vez em Porto Alegre, outra vez em Rolândia e outra vez foi em São Paulo mesmo. Então, Silvia, eu ia te Mas perguntar assim, sobre essas explicando o histórias, né? que era, do que se tratava, o delegado nos liberava e pronto, e recebíamos o aviso de, olha, a próxima vez vocês avisem as autoridades que está sendo feita essa pesquisas assim. Fala para a gente algumas curiosidades ou problemas da atividade de pesquisador de mercado, de entrevistador. Sim, por exemplo, a atividade de pesquisa política, até hoje, é uma atividade que causa, né? Você faz uma pesquisa política, por exemplo, num mês, né? No mês de junho, não, faz uma pesquisa no mês de abril e apresenta os resultados. Aí a situação política evolui e agora, em julho, o cliente seu, que é um candidato, publica resultados na imprensa catados, sabe, as melhores partes da pesquisa, ele escolhe e publica no jornal do interior como se fosse uma coisa atual, entendeu? Então a gente tem que correr atrás, olha, não é assim, você tem que definir a data em que foi feita essa coleta, como é que foi feito, como é o tamanho da amostra, assim. Até hoje acontece isso, né? É muito comum, por exemplo, em pesquisas políticas, Maria Rita, você, na época política, eu e outras pessoas que trabalham no setor têm o seguinte tom: nossa, vocês erraram na pesquisa, nas últimas eleições, hein? Erraram feio, vocês disseram que tal candidato ia ganhar e foi um outro que ganhou, né? Então, toca ao Silvio e também outros pesquisadores a defender os institutos de pesquisa. Às vezes, a gente é chamado a defender institutos de fora do Brasil, porque os erros podem acontecer em outros países também. Então, é interessante que é na luta de tentar manter. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas de opinião aumentam o awareness, assim, o conhecimento sobre pesquisa e o interesse de clientes em realizar sempre, né? E como elas muito mais acertam, né? Consolida um conhecimento, mas antigamente era pior isso aí. Havia gente que, quando ia numa cidade pequena do interior, era assassinato, pesquisadores desapareciam, não é? Mas isso, graças a Deus, acabou. Não existe mais essa situação. Além de trabalhar no setor da pesquisa de mercado e também como professor, quais foram as outras áreas que você atuou, Silvio? É interessante dizer que, você vê, em 54 anos de atividade, eu fiquei procurando, como um administrador, como uma pessoa que tinha conhecimentos na área de propaganda, tinha lecionado já, eu lecionei na FAAP, na Comunicações da FAAP, na EASP, no PEC, da Fundação Getúlio Vargas, e também na Escola Superior de Propaganda e Marketing. De tanto você lecionar, você termina tendo que ler e aprende. Você aprende com os clientes, aprende com os alunos, aprende nos livros e você se prepara, né? Então, esse conhecimento me permitiu entrar em outras áreas, né? Então, houve uma época que eu fui sócio de uma empresa que chamava Demanda Merchandising, que era uma empresa lá na década de 70 ainda, que arrumava produtos em prateleiras de supermercados, que contratava as mocinhas para fazer demonstração de produtos, que distribuía amostras, né? Era uma atividade, esse tipo de atividade que não existia, que os supermercados não tinham, que as empresas... Então, havia um nicho espetacular, e eu tive durante alguns anos, fui sócio alguns anos dessa empresa Demanda Merchandising. Depois, como os impérios acabam, as empresas acabam. Aí, durante um tempo, eu tive uma atividade bem forte, durante mais de 20 anos, de telemarketing. Tá? Em 1978,
uma empresa francesa que era nossa associada em pesquisa de mercado transferiu o know-how de uma atividade que existia nos Estados Unidos, estava começando na Europa, mas não existia nada no Brasil. E eu abracei, contratei o know-how dessa empresa, fui à França aprender. Uma outra pessoa que trabalhava comigo também foi, Ana Maria Leandro, e criamos uma empresa chamada Telemarketing SC Limitado. O próprio nome da indústria era o nome da minha empresa, né? E essa empresa existiu durante 20 anos. Então, o que a gente fazia? Nós dávamos treinamento de receber chamadas telefônicas, de fazer vendas por telefone, de instalar sistemas inteiros de telemarketing. Por exemplo, uma concessionária, a gente ia na concessionária e fazia uma consultoria e, em 2 meses, deixava a concessionária preparada para fazer vendas ativas, vender por telefone as peças, vender os serviços. Maravilha. Entendeu? Então, nós implantamos sistemas de telemarketing em seguradoras, bancos, concessionárias, né? Grandes empresas que vendiam de determinada atividade, né? Então, nós temos 85 projetos de consultoria, implantamos serviços. Surgiam as oportunidades e você abraçava. A gente aprendia, entrava e fazia e trabalhava. E aí, na área de pesquisa também, teve uma coisa que a gente fazia muito, pegava um setor determinado de atividades e implantava um serviço regular naquele setor. Então, nós tivemos, por exemplo, um estudo que chama... e a gente põe os nomes legais, né? Sabe, os nomes americanos e tal, para criar uma atitude favorável, mostrar uma tecnologia e tal. Sim. Isso funcionou, né? Então, tinha um índice de recordação de propaganda impressa, que a gente chamou de IRPI. E isso nós pegávamos as pessoas que liam as revistas da época, Manchete, Cruzeiro, imagina, Veja, Exame, as revistas, pegávamos as pessoas que liam aquelas revistas e faziam um estudo de recordação dos anúncios que estavam naquela revista. A recordação era espontânea, né? Que anúncios você se lembra de ter visto, descreve esses anúncios, ou então estimulada, mostrava anúncio, tirava o que é esse anúncio, o que ele quis dizer para você, tal, fazia um recall da campanha, entendeu? Desse jeito. Às vezes a gente fazia também com uma revistas que eram criadas especialmente como se fosse a Veja, um boneco de revista, a gente criava, colocava simulação de textos. Sim. E simulação de anúncios para fazer um pré-teste de anúncio impresso. Aí teve uma outra atividade que nós fizemos, era um estudo regular de interesse por instituições de ensino superior. Então, a gente pegava estudantes que estavam cursando cursinhos, né, em preparação ou então em colégio, e avaliávamos o interesse deles de frequentar determinados cursos, a imagem que tinha, ou então pegava estudantes já frequentando determinadas instituições e avaliávamos a satisfação desse alunado em relação às escolas, né, que eles estavam frequentando, e o trabalho era comparativo. Então, a gente estava comparando FAAP com ESPM, com Mackenzie, né? Sempre assim. Então, havia o interesse dessas instituições de comprar os nossos serviços. Eu queria saber como é que foi essa experiência, né? Lecionando, dando aula para essa turma que depois se tornou colega, né, de profissão. Claro. Acho que o início foi assim. Nessa época, que era uma época muito pioneira da atividade de pesquisa, estou falando em 64, 68, né, 67, que haviam poucos institutos. Entre os meus professores na ESP, haviam grandes profissionais de pesquisa e pessoal que trabalhava, grandes profissionais de propaganda em geral, né, os maiores que existiam na época. Era uma delícia a sala de professores que eu encontrava
né? Os gigantes, né? E era uma delícia ouvir a conversa deles. Eu era o rabo do cavalo do bandido naquela sala de professores. Mas eu entendia de pesquisa mais do que eles, né? E mais que muita gente, porque eu já tinha uma empresa de pesquisa, já fazia pesquisas para as grandes empresas, já tinha terminado a Fundação Getúlio Vargas, né? Só que eu não tinha outro curso a não ser essa experiência. Mas a orientação da ESP era ensina quem faz. Então, eles me convidaram para ser professor. E, aparentemente, andou dando certo, porque havia uma satisfação de alunos, eles viam que todos os professores eram assim, eles traziam casos de que eles, no que eles estavam fazendo durante o dia, eles levavam à noite para discutir com os alunos. Então, o nível de relacionamento, de conhecimento prático era superior ao de um professor tradicional. Nessa história de lecionar na ESP, depois passou a ser ESPM, um dos professores também me convidou para lecionar na FAAP. Aí eu passei a lecionar na FAAP. Então, eu lecionei 5 anos num lugar, 7 anos no outro lugar, 6 anos no outro lugar, assim, às vezes intercalando. Bom, Silvio, quando a gente fala de uma empresa, né, de décadas e mais décadas de vida, né, no mercado, ativa, obviamente a gente imagina que essa empresa ela tenha conseguido manter seus clientes. É importante, né? Uma empresa ela só se mantém viva se ela tiver seus clientes, se ela tiver, né, Claro, claro. um grupo de colaboradores. Eu queria que você falasse para a gente, existe algum segredo? O que é que Sim. vocês se basearam? Quais foram os pilares, né, que a Demanda criou justamente para fidelizar os clientes e para manter uma equipe que a gente sabe que a gente está numa constante transformação, né? A gente está falando aí de uma trajetória Verdade. de mais de 50 anos. Então, É muita coisa verdade. passou por debaixo dessa ponte, É não é verdade, verdade. Silvio? Mais de 1.000 pessoas trabalharam na Demanda. Mais de 1.000 colaboradores, mais de 1.000 profissionais começaram começaram o trabalho ou vieram de outras instituições trabalhando na Demanda. E mais de 30 outras empresas de pesquisa saíram de antigos empregados da Demanda. Olha só, esse é um recorde importante. Também, quando alguém me pergunta assim, quem são seus clientes? Eu digo assim, pense nas maiores marcas, marcas de sucesso. Porque, como nós fizemos mais de 7.000 projetos, veja só, 7.000 projetos de pesquisas inteiros em mais de 20 países, nós tivemos assim a satisfação de poder trabalhar com a indústria automobilística quase toda, bancos todos, a indústria de alimentação, a indústria de alta tecnologia, né? Se você fala Coca-Cola, Brahma, Lacta, ou Kraft, né? Ou você fala que mais? Fala Apple, ou fala Microsoft, ou fala IBM, ou fala Epson, são todas nós. Na área de educação, a Getúlio, a FAAP, a Mackenzie, a SPM, todas a número 1 do mercado, nós já atendemos, entendeu? A gente tem muito orgulho de ter. Agora, para você poder atender pessoal desse nível, você tem que ter as pessoas também que, do nosso lado, que falem a mesma linguagem, que sejam bem treinadas, motivadas, né? E isso a gente tem muito orgulho de ter mantido e mantém até hoje, né? Embora nós somos uma boutique, mas a gente tem muita alegria de manter um nível de qualidade assim. Não tivemos nesse período de tempo recusa de um projeto que a gente tem entregue e que, imagina, nesse tempo, em 54 anos, e que o cliente disse assim, não gostou, não quero, não vou te pagar. Não teve essa história. Eu queria até aproveitar, né, já que a gente está falando sobre essa questão de preparamento de equipe e tudo, a gente está com a tecnologia aí, né, tomando conta de tudo, o mundo está praticamente transformado, né? E agora com a pandemia, então, a gente sabe que nunca mais
voltaremos a ser quem nós éramos. E qual é a minha pergunta? Como é que você vê o futuro da pesquisa de mercado, né, principalmente aqui no Brasil? E se você acha que a tecnologia chega para favorecer, chega para ajudar, você já disse que otimiza muito, né? Mas como é que fica aquele trabalho, né, minucioso da pesquisa? Hoje a gente tem os dados, né, o Big Data aí, que pode ultrapassar algumas etapas. Para vocês que trabalham com pesquisa, é favorável ter a tecnologia? É parte do nosso trabalho essa convivência, né? Da mesma maneira como, ao longo do tempo, os clientes vão nos ensinando e vão nos dizendo os problemas que eles têm, e daí a gente vai atrás de procurar o método e técnica que mais ajuste, né? Nós estamos também, ao mesmo tempo, fazendo isso, né? Atualizando os métodos e técnicas. Eu tenho uma história super recente que é a seguinte, que ilustra essa situação. Em fevereiro, a gente estava com de 2020, nós estávamos com um bom volume de projetos já contratados para o ano, entre eles uma pesquisa no setor de construção. Tá? A pesquisa era feita no Brasil todo, com uma amostra robusta de lojas que vendem materiais de construção e, de repente, lockdown, as lojas fecharam e a gente ficou em possibilidade de continuar. E a amostra envolvia entrevistas pessoais com complementação por telefone. Então, nós ficamos assim bloqueados de fazer entrevistas com o campo parcialmente coberto durante uns 2 meses e meio, mais ou menos. Depois, aqui, por telefone, trabalhando integrado com o cliente e tal, nós conseguimos completar, equilibrar e fazer uma coisa legal. Uma parte da coleta já tinha sido feita, a outra parte estava no meio, estava uma situação. O que aconteceu? Uma das partes da pesquisa, uma das partes importantes da pesquisa é a entrega do relatório, é a apresentação dos resultados. A gente pode, num limite, apenas mandar o relatório e o cliente se vira. Mas o que a gente faz habitualmente é apresentar o relatório, discutir os resultados e dar o nosso insight, dizer assim, olha, isso aqui está puxando por esse caminho, por que nós não trabalhamos nessa direção? Então, a parte de consultoria, do que fazer com os dados, é uma parte importante do trabalho. E ela estava prevista nesse projeto para ser feito pessoalmente com cerca de 30 pessoas, de várias partes do Brasil. Era um seminário de 2 dias, 30 pessoas, várias partes do Brasil, e o pessoal do México, que era cliente também, ia assistir à distância. A única solução que foi possível, Maria Rita, foi tornar a entrega do relatório à distância, fazer a apresentação como a gente está fazendo agora, tá? Desse jeito. Então, nós fizemos um planejamento ultra detalhado, 3 pessoas do nosso lado, mais 2 do cliente, preparando. E andou, e havia uma insegurança, né? Você sabe que funcionou muito bem. Em 2 dias, nós conseguimos falar sobre a estrutura de distribuição, a política de preços, a imagem das marcas, as falhas de produtos que eles deviam trabalhar, e também falamos sobre as consequências do negócio depois da Covid. Então, nós passamos 2 dias integrados, esmiuçando esses temas que são próprios da atividade daquela pesquisa que estava sendo feita. O cliente ficou satisfeito, porque, além de ele ter os resultados de uma forma mais objetiva, que tinha relatório depois, né, que foi feito, ele economizou a viagem e estadia de todos os gerentes, a conversinha fiada e o bate-papo que não levava ao negócio em si, sabe? Então, foi forçada uma modificação de metodologia com resultado positivo para ele. E você acredita que essa mudança vai ficar? Essa mudança de metodologia vai ficar? Vai ficar assim. A gente tem cada vez mais isso, os clientes estão em casa, todos, né? Então, mesmo nós, no Conselho Regional, nós estamos fazendo as nossas reuniões plenárias
né, em casa, né, as reuniões do conselho, e os próprios colaboradores estão trabalhando muito em casa e está dando certo, né? Então, houve um benefício de alguma maneira. Tá? Isso é um exemplo, mas na parte de digitalização, na parte de redução de tempo no processo de comunicação, na mais organização da comunicação, fica tudo muito no livro, né? No livro você traz uma experiência que eu lembro, mas muita gente que está nos assistindo pode não lembrar, pode nem ter conhecido, que é o mimeógrafo, né? Que você conta que as pesquisas elas eram feitas na máquina, né, de escrever com carbono e aquelas cópias eram feitas no mimeógrafo. Exatamente. Essa dos questionários. Os relatórios eram datilografados com cópia a carbono, que tinham que ter 2 ou 3 relatórios, um para o cliente e outro para ficar conosco, que era a terceira via, ou 2 para o cliente e uma terceira via. Os gráficos a gente desenhava à mão. Como você definiria o perfil de atuação da demanda, Silvio? Uma coisa interessante que aconteceu, assim, olhando na perspectiva, você vê que eu comentei que nós procuramos outras áreas de atividade, né? Vendo o que nos agradava mais, o que me agradava mais, e aí permaneci em pesquisa. E aí eu tenho essa perspectiva trouxe umas coisas muito interessantes. A primeira é uma visão que os próprios antigos colaboradores falam, tá? Uma delas é a seguinte: é que a gente foi uma escola, ou está sendo uma escola. Isto é, a gente teve um processo de transmissão de conhecimento bom, não só de métodos e técnicas, tá? Não só da maneira de trabalhar, o que era um projeto inteiro, qualquer projeto, mas um projeto de pesquisa inteiro, do começo ao fim, mas também em maneira de trabalhar com rigor, com, sabe, a preocupação de fazer tudo com qualidade, de não aceitar erro, né? De trabalhar como ensinar o cliente a respeitar o método e técnica que a gente tinha aprendido na escola mesmo. Então, esse é um legado assim, muito importante. Até as pessoas que trabalharam na demanda são muito chamadas, elas mesmas se chamam de demandetes. As demandetes são pessoas que trabalharam na demanda bastante tempo. E é um número bastante grande, se reúne, faz festas e tal. O segundo ponto assim, muito interessante é o fato de que o trabalho que a gente tem, ele orienta decisões importantes. Quais são as decisões? O cliente usa uma série de fontes de informação para tomar decisão. Essas decisões podem ser onde eu vou instalar um novo campus de uma instituição de ensino superior, uma coisa mais simples, se eu ponho quais os sabores que eu devo lançar de um novo condimento, de um molho, que tema eu devo abordar na campanha de propaganda, ou qual a imagem que a empresa tem, como ela deve fazer para mudar essa imagem no sentido positivo, ou então, e assim por diante. A gente trabalha, então a gente orienta decisões que movimentam milhões de moedas, né, de algum dinheiro, né? E isso acontece há 54 anos. A terceira assim, contribuição, que eu acho que é importante comentar, é que nós fazemos, como empresa, né, que a gente tem uma orientação de dar bom trabalho para pessoas. Embora seja uma pequena, toda empresa tem limitações, né? Mas a gente, por exemplo, historicamente, nós sempre pagamos metade de bolsa de estudos para quem quis fazer faculdade na minha empresa, ao longo do tempo. Então, havia uma pessoa que entrava e não tinha recursos, claro, né, e que queria fazer faculdade, a gente ajudava, liberava, e tinha assim, era uma visão mais paternalista até, né, mas que funcionava bem e ajudou ao longo do tempo. Outra coisa é que nós fomos sempre internacionalistas.
Isto é, a nossa visão de mercado não é nem a nossa cidade, nem o nosso país, Maria Rita. É uma visão que abrange o mercado como um todo. Eu comentei com você que a gente trabalha, já fez pesquisa em mais de 20 países. Nós somos master suppliers de uma empresa e fazemos pesquisa na América Latina para ela. Toda vez que ela... Fazemos, antes da pandemia, né, fazemos de 3 a 4 projetos anuais cobrindo vários países, não é? E a gente ao mesmo tempo, então a gente fazia pesquisa ao mesmo tempo, vamos dizer, Colômbia, México, Brasil e Peru, por exemplo, né? E subcontratando coleta de dados, fazendo planejamento aqui, subcontratando pedaços de trabalho, a coleta de dados lá, mandando supervisão, então coordenação, processando aqui e fazendo relatório e apresentando o relatório cooperativo. Então, a gente foi... Esse fato nos levou a procurar também botar o Brasil no mercado internacional. Então, eu fui... Vale a pena comentar também o meu trabalho como ligado a entidades associativas, né? Vou comentar isso também, que eu fui presidente da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa, a BIPEME, e fui vice-presidente da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Então, e também sempre conselheiro da Sociedade Brasileira de Pesquisa, sempre conselheiro. Ao mesmo tempo que eu era conselheiro do CRA, também fui conselheiro de outras entidades, algumas. Mas o fato é que essa procura por entidades associativas me levou, faz com que o Brasil fosse apresentar situações do negócio brasileiro, da situação brasileira, em outros países também. Tá? Isto é, nós representamos o Brasil em palestras. Eu já fiz palestras em uma porção de países, né? Eu fiz palestras em Bangkok, em Xangai, um monte de lugares, lugares mais nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália. E como é que o mercado internacional vê a pesquisa de mercado brasileira, Silvio? Nós somos competitivos, nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco, entendeu? É uma troca, mas a gente está inserido. E eu quero dizer que, pela demanda, pelo meu trabalho assim, como professor ou como empresário, né, eu fui transmitindo, fui levando as cores da bandeira brasileira, né? Da mesma maneira que o pessoal das Olimpíadas leva a bandeira brasileira. A gente tem orgulho de dizer, voltando a esse aspecto da contribuição de associações, é uma coisa interessante. Tudo faz parte do ambiente de trabalho de um empreendedor executivo. Essa história é a mesma de outros conselheiros do CRA, que também já vieram de associações, já escreveram livros magníficos, têm uma história de sucesso como professores, né? Tem muito orgulho dessa convivência com todo mundo no nível lá em cima. Pois bem. Então, inclusive, você aproveitar até a sua deixa, né? A gente vai colocar aqui no descritivo desse vídeo 2 links, né? Um link sobre uma entrevista que a gente fez com o professor Hidalberto Chiavenato, que também é conselheiro, né, do CRA São Paulo, e um outro link que a gente fez com outro conselheiro, um grande professor de marketing, Marcos Cobra, que a gente também vai colocar aqui. Ou seja, ótimo. Aproveitando, né, que nós estamos falando. A companhia que eu estou é maravilhosa. Está de um lado Marcos Cobra, do outro lado Hidalberto Chiavenato. Eu me sinto elevado. É isso que eu quero saber de você agora, Silvio. Desde 1974, você é registrado no CRA São Paulo. Como eu te apresentei, você hoje é vice-presidente de planejamento, mas já assumiu outros cargos dentro do conselho. Fala um pouco para a gente sobre esse outro lado dessa sua trajetória, né? Você exatamente. Também já adiantou que faz parte de outros conselhos. Como é que fica, né? Esse lado conselheiro do Silvio, como é que é? Quais são as principais demandas desse seu lado profissional? Eu tenho orgulho de dizer que o que o conselho também é devido a mim. O conselho teve 4
presidentes, né? Um, o Roberto Cardoso, o outro foi o Uchoa e o outro Walter Siglos, três fantásticos, e está no início de trabalho o Alberto Whittaker, com grande desempenho já nesse momento. Mas esses quatro presidentes, eu fiquei como conselheiro durante a gestão desses presidentes, porque me convidavam para participar das chapas, achavam que a minha contribuição fazia alguma diferença, né? E eu fui, durante um tempo, representante do conselheiro federal, representando o Estado de São Paulo, e no Conselho Federal eu fui diretor de uma área, né? Diretor de desenvolvimento institucional, também. Então, mantive trabalho ligado ao Conselho. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Não quero dizer que o trabalho que o CRA faz em benefício à comunidade é espetacular. Nos últimos anos, particularmente, o trabalho que o setor de comunicação, vem fazendo é espetacular, de aumentar a visibilidade do Conselho, de fazer essa ponte entre o mercado e a academia, né? Fazer uma aproximação, manter atualização profissional, atualização de temas profissionais que têm uma velocidade muito grande para a comunidade como um todo, e sem cobrar um tostão da comunidade como um todo, né? Esse trabalho é espetacular. Quando a gente abre o site, essa mudança que houve, criar um portal, abrir um site, nós temos dentro de nós um volume de experiência e conhecimento que pode ser transmitido e acessada sem custo, né? Tenho muito orgulho também do trabalho que é feito pelos grupos de excelência, não é? Que discutem, que fazem ciências. Um dos grupos é um grupo que eu dirijo, que chama Instituto de Pensamento Estratégico. Exatamente. A gente pensa nos anos 2050, né? Nosso panorama chega até 2050. Então a gente pensa como vão estar as organizações e que condições de trabalho existirão nessas organizações, que podemos informar os administradores de hoje para que eles se preparem melhor. E a gente traz Silvio, os melhores líderes, né, de cada área para fazer isso. Por que trazer essa discussão, né, do futuro da administração? Qual é a importância de trazer esse tipo de debate? Inclusive, no nosso canal tem vários vídeos sobre os diversos eventos que o Instituto já promoveu. Fala para a gente, né, Silvio, como é que surgiu essa ideia? Por que trazer essa temática futurística, né, para os administradores? Eu acho que foi uma inspiração desse grupo de profissionais, que inclui o Marcos Cobra, o Adalberto Chiavenato. Veja, em 2050 eu vou ter 107 anos. Então, e também o professor Adalberto Chiavenato, são pessoas que já têm uma idade que não vamos aproveitar o que vai acontecer em 2000, mas é interesse nosso, né? Que é semelhante à ideia de um Instituto de Estudos Avançados. Existe também na Fiesp, na Universidade de São Paulo, em algumas entidades que pensam o futuro, na Escola Superior de Guerra, naturalmente, né? Então, é think tank, é a ideia de ter um think tank, alguém que pensa e que formula políticas que vão ocorrer no futuro. Bacana, Então, Silvio. temos um grupo de forte, de peso, exatamente. Bom, Silvia, a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Eu ainda tenho duas perguntas para você. A primeira, eu gostaria que você falasse, né, para um administrador que está nos assistindo, uma administradora que está nos assistindo e que quer fazer parte, né, desse mundo da pesquisa de mercado. Quais são os conselhos, que dicas você daria para esses profissionais?
seguinte, vamos pensar na história de pesquisa de mercado. Se vocês pensarem em trabalhar nessa área, vocês vão ser muito felizes. Vão ter uma grande quantidade de concorrentes, né? Porque não existe barreira de entrada para a atividade de pesquisa de mercado, né? Os consultores fazem, os professores universitários, as instituições de ensino, as próprias empresas, cada um pode fazer o do it yourself. Então, não tem barreira de entrada. Mas o estímulo que dá, a possibilidade de conhecer tantos assuntos, né? Porque a gente não controla muito o que a gente deve se dedicar, porque o próprio mercado vai puxando, né? Agora, nesse momento, é saneamento básico, que existe um mercado imenso, aberto. Do outro lado, o mercado de exportação, agronegócios. Então, são tantos campos, tantas áreas de interesse, que, para quem é generalista, gosta de estímulo, não é? Essa atividade é muito interessante. Segundo, também a decisão, de forma diferente de como era antigamente, que as empresas contratavam uma pesquisa e esperavam 2 meses, eventualmente, para tomar uma decisão. Agora, não. Agora, as decisões são imediatas e se usa tudo quanto é fonte, a audição dos celulares, das comunicações, o data, todos os tipos de data que você pode imaginar, né? As fontes de dados são muito as informações que as empresas obtêm no varejo, o que os vendedores trazem, as informações geradas pelo trade, né? Pela atividade deles. Então, inteligência artificial para analisar esses dados e decisões. Então, as fontes de dados são muito grandes, mas é preciso administrar alguém que desse emaranhado todo, separe o que é importante e descubra os insights. Então, é uma área interessantíssima. Silvio, novas profissões surgiram, você foi falando dos dados, tem os analytics, né? As pessoas que são relacionadas, né? Tem alguma coisa a ver com a pesquisa de mercado? Esses profissionais podem fazer parte desse ramo, dessa área de pesquisa de mercado? Já fazem. Antigamente, essa entidade mais importante do mundo, chamada ESOMAR, European Society of Opinion and Market Research, hoje é outro nome, mas assim era a entidade mais que congrega todas as outras, foi a primeira, etc. Avaliava o faturamento baseado apenas no que era chamado de pesquisa tradicional, qualitativa, quantitativa. Depois, ela passou a utilizar as consultorias, né, os analytics, né, passou juntando outros fatores, então aumentou o bolo do processo de decisão e tudo parte do mesmo sistema que você tem que considerar quando você está tomando suas decisões. Bom, para a gente encerrar, fala para a gente, dá uma dica de um livro que você acha que é interessante quem está nos assistindo ler, ter conhecimento sobre ele. O que é que você indica para a gente? Olha, tem um livro que é Escravidão 2, Escravidão, volume 2, do Laurentino Gomes. Ele, embora não seja especificamente de administração, é de uma qualidade extraordinária, porque mostra como foi feita. Precisa ler o volume 1 também. O volume 2 é necessário, porque ele mostra como o Brasil foi feito e a tendência nossa, como nós separamos e deixamos de considerar o grande esforço que os escravos, durante todo o tempo, realizaram para a construção desse país. Isto é, os prédios, as estradas, a mineração, toda a atividade... Ou seja, a base desse país, né? A base do país foi o trabalho escravo, depois foi libertado, mas assim, sem... Então, não há futuro no Brasil, Maria Rita, se a gente não absorver, deixar de fazer uma separação e absorver nas atividades que nós desenvolvemos
representantes e cada vez mais a diversidade. A diversidade. Então, isso é uma coisa que o CRA tem que passar por isso, tá? Os conselheiros tem que haver uma absorção clara de... Antigamente, para ser convidado, para entrar nas eleições, você já precisava ser dirigente de uma empresa, de uma associação, né? Agora, a gente tem que trabalhar com as pessoas, tem que voltar a estabelecer uma orientação direta para a inclusão, tá? Então, o Brasil passa por isso. A gente não existe nenhuma política que tenha deixar de incluir essa parcela muito grande da população que ainda não está. Então, essa é a mensagem que eu deixo e a indicação desse livro, que é muito interessante. Muda a vida da gente. Belíssima dica de livro, muito importante, de fato, a gente trazer essa discussão para o nosso dia a dia. E eu quero aqui encerrar o nosso programa te agradecendo, Silvio, mais uma vez, por você ter aceito o nosso convite, de ter compartilhado um pouco da sua história profissional, que também está relacionada com um pouco da história, né, da pesquisa de mercado aqui no Brasil, falar um pouco da demanda, enfim, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Um último comentário é que, se as pessoas que estiverem interessadas em ter acesso, ler o livro, elas devem mandar uma mensagem, né, que a gente vai entrar em contato e tal, e fazer com que isso aconteça. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Obrigado, Maria Rita. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se gostou, já deixe seu like, seus comentários aqui embaixo. Nos diga quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado, quais assuntos você gostaria que a gente produzisse para você. Não esqueça, hein, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de curtir os outros conteúdos e até a próxima. Tchau, tchau. A Polícia Militar, que eu tive o privilégio e a honra de comandar por 3 anos, é uma instituição fantástica. Eu digo para você que é um privilégio mesmo para qualquer coronel da Polícia Militar para poder comandar essa grande instituição. E, é lógico, a administração é fundamental.